Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este programa Escuchando comprensivamente en la vida cotidiana. El día de hoy, nuestra invitada es Ivana Risby de Brasil, una colega y amiga que tiene una experiencia ya de muchos años trabajando con grupos, facilitando procesos de cambio y es una persona muy interesada en estas cuestiones de la escucha comprensiva, del promover las buenas relaciones entre personas y como ella se describe, una mujer embarazada de esperanza y apasionada por la gente y por la vida. Entonces me da muchísimo gusto que en esta ocasión estés aquí con nosotros, Ivana, bienvenida. Gracias, Salvador. Com muito gosto, aceitei sua invitação. Espero poder aprender contigo agora e também compartilhar um pouco da minha experiência com outras pessoas. Y yo sé, Ivana, que tú tienes también muchas experiencias por tu trato con personas en distintos contextos, pero mucho por tu trabajo con grupos en esta cuestión de la escucha comprensiva, ¿no? Que más que como plantearlo como un tema, que bueno, uno puede ir a internet y ahí puedes leer mucho las definiciones y todo esto, pero lo que a mí me interesa muchísimo y creo que a muchos de las personas que nos están escuchando nos van a ver es, bueno, y eso en la práctica, en lo concreto, ¿qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? En fin, creo que podemos tener muchas preguntas. A mí me gustaría y te invito a que tú nos puedas ir compartiendo desde tus experiencias, ¿cómo ha sido para ti esto del escuchar comprensivamente? Para as pessoas que não conhecem muito cerca do trabalho de Carl Rogers, durante o início de subida, trabalhou muito em situações de atendimento individual. Pero, mesmo na época da guerra, quando volviam as pessoas da guerra de Vietnã e que necessitava atender muitíssimas pessoas, decidiu treinar pessoas para poder atender aos outros que necessitavam ser atendidos com urgência. Então, a partir desse momento, Carl Rogers depois dijo que sempre trabalhou com grupos. E tudo que aprendi cerca de grupos, isso é com que cambiasse sua maneira de trabalhar em atendimento de pessoa para pessoa. Mm. Então, já conhecia, trabalho com grupos há muito, quando eu estava em minha maestria, aprendi, comecei a aprender com um colega de maestria que tinha dobro de minha idade. É um francês que havia estudado com Rogers. Então, a partir daí, hice muitos grupos, participei de grupos com ele, e depois me invitou a facilitar grupo com eles. E no início me fui para aprender como aprendiz, e daí para cá, penso que foi minha paixão, Ujú. trabalhar com grupo. Porque eu penso que no trabalho com grupo há muitíssimas más possibilidades de escuta. Em uma situação diádica, é uma escuta do profissional ou de uma pessoa para outra, e na interação com a outra. E no grupo, se o grupo está caminhando bem, se o grupo está organizado de uma maneira onde o sigilo onde no julgamento estão dados, há muitíssimas outras pessoas que podem também emergir como facilitadoras e tendo uma escuta ativa, e Ujú. tendo uma escuta compreensiva, né? Ah, penso que é uma possibilidade dada no grupo
é porque somos muitas diferenças. Não somos as diferenças de mim com uno mesma e do outro com si mesmo e as diferenças entre nós outros. Pero há diferenças entre muitíssimas pessoas que vêm de distintos lugares, de distintas condições sociais, de distintas histórias de vida. Ao mesmo tempo, isso põe dificuldades. E o que não impede que essas pessoas sejam muitíssimo bem ouídas, escutadas, de uma maneira muito compreensiva. Desde que os facilitadores cuidem de promover uma implicação recíproca entre as pessoas. ¿Qué E quieres isso decir con eso? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué quieres decir con eso é de uma implicación implicação que, recíproca? ao desafiar do grupo, as pessoas se vão implicando com as outras, Ujú, se vão tomando para si a importância do outro. ujú, Porque no grupo, o que penso que é muito distinto é que nós outros facilitadores, para poder ouvir, escutar de uma maneira compreensiva e para ajudar a que os outros escutem de uma maneira compreensiva, necessitamos dar-nos conta de que precisamos estar atentos para as relações personais ujú, entre as pessoas, ujú, para a relação da pessoa com ela mesma, ujú, para as relações que passam no grupo, que não são a mesma coisa da relação de uma pessoa com outra. ujú, Aos poucos se vai formando como que eu diria assim, como um espírito grupal, ajá, como uma alma grupal, ujú, que às vezes o que está passando no grupo é algo que vino de todas as interações que foi acontecendo, pero é ujú, outra coisa. ujú, E nessas situações, muitas vezes, quando isso passa, e nossa tarefa é facilitar para que isso passe, esta ujú, interação de grupal, e nessa situação é que as pessoas se sentem mais disponíveis ujú, para abrir-se e para aceitar uma ujú, escuta e para escutar também ao outro. Em coisas que às vezes são muitíssimo diferentes ou distintas para eles. Por exemplo, facilitei um grupo onde havia uma muchacha que era homossexual, ela, e que não nunca havia vivido uma experiência de ser aceita, porque seu padre e sua madre, muito rigorosos, não a aceitavam. Na realidade, o que faziam? Negavam sua persona, ujú, porque se eu não aceito a sexualidade de uma pessoa, eu não aceito a pessoa. ujú, Ela é a existência que vivia ela. E se sentia muitíssimo mal com essas coisas. E não falava de isso no início do grupo. Nada. Pero dizia algumas coisas que se podia compreender ujú, que era disso que necessitava falar. Então, neste grupo, havia uma mulher que sua hija também. E, na realidade, sua hija é bissexual. E essa mulher mirou para ela e disse: "Lo que estás falando aqui? Eu ouvi coisas muito, muito, muito parecidas de minha hija.
¿qué quieres mesmo hablar? Essa mulher dijo, mi hija tenía muchas dificultades de hablar de su orientación sexual, de hablar com outros. Pero com sua madre e com seu padre era fácil porque eram pessoas muito compreensivas. Não sei se é disto que hablas tu. Então, esta outra noninha, jovem, de pouco mais de 20 anos, Ujú, começou a chorar. Ela, outra madre, que tinha uma hija bissexual, se foi e la abraçou. Depois de isto, ella puede hablar na realidade do que queria hablar. Eu estou falando de uma escuta compreensiva que passou para allá, ujú, de la facilitadora oficial, eu e outra facilitadora. ajá, Porque foi algo de uma escuta compreensiva que surgiu no grupo, ujú, que surgiu no grupo. sí, E que foi oferecida para esta. Por quê? Porque o grupo estava em uma situação que sentia que habíamos criado um clima de confiança, ujú, um clima de aceitação, um clima de não julgamento, e que ujú, podiam dizer o que queriam e ujú, fazer o que queriam. E aí, Salvador, me vino em outra situação que aparentemente a pessoa não se estava sentindo escutada, aparentemente. Pero, e também não falava quase nada. E nós outras havíamos levado para o grupo papeles e lápis de colorir. E dijimos, se em algum momento se queiram expressar de outra maneira, se expressem da maneira que queiram. ujú, Adiar isto, adiar aquilo, ok, se expressem como queiram. Então, depois que usou estes meios que a Nathalie Rogers trajo para nós outros na Enfoque, ¿sí? De la expresión creativa, puede poner en palabras, pero solo después. ujú, Pero, ¿por qué hice esto? Porque después dijo, yo hubo un momento de que cuando dijeron vos que yo podía expressar-me da maneira que quisiera, eu senti que me estavam sentindo o que passava comigo. ya, Nós não dijimos nada, só ujú, oferecemos o que havia, se quiser usar. ujú, Então, às vezes, não só em situações de grupo, mas em situações de grupo, essas coisas surgem de uma maneira mais, como que eu diria mais natural. ujú, Porque surge não solamente por parte de los facilitadores oficiais, pero também por parte de las pessoas que estão participando do grupo, ujú, que surgem como facilitadoras. sí, Em especial, não só, para em especial, em grupos de residência, onde prestamos ao grupo em um viernes ao final da tarde. E vamos com o grupo até o domingo. ujú, As pessoas se vão para suas habitações, dormem em habitações com mais uma ou duas pessoas, comemos todos juntos, há algumas coisas de bromas, de brincadeiras, e as pessoas se começam a escutar. E muitas coisas que depois surgem no grupo se passaram antes em las habitações. ujú, As pessoas se sentiram oídas por la pessoa que estava em sua mesma habitação. sí, Porque se sentiram emocionadas ou coisas assim e foram oídas.
Ujú. Então, Salvador, por isso eu digo que, às vezes, penso que o grupo é mágico, Sí, porque muitas coisas vão surgindo, sim? sí, Vão surgindo de uma maneira distinta sí. de lo que passa na relação diária. E, ao mesmo tempo, em minha experiência, em las situações grupales surgem mais conflitos. Não penso que os conflitos são males. Ujú, Muitas vezes é o conflito é que permite, se bem manejado, que a escuta compreensiva surja, emerja no grupo. ujú, Então, é que as pessoas, incluso, podem expressar coisas como se oigue isto em situações diárias, pode dizer, eu quero matar a meu padre, ujú, eu não suporto, ujú, estão sendo ouídas sem estar sendo julgadas ujú, por todo o grupo. ujú. Pegando outro exemplo, que não é, que é de, que dizem, quer dizer algo? Sí, nada más quería como resaltar en lo que vas diciendo, que me voy quedando también con esta imagen de cómo se va haciendo un proceso, se van estableciendo conexiones, a veces muy sutiles estas conexiones, la gente va captándose y sintiéndose una a otra y desde ahí se van también expresando, ¿no? Como esta mujer mamá que le dice a la otra, veces, escucho algo parecido a lo que he escuchado en mi hija, ¿no? Y como Uhum, esa uhum, uhum, expresión también después propicia que la otra persona se sienta con la confianza de atenderse y expresar eso que le ha estado resultando tan doloroso, tan difícil y al mismo tiempo con tanta necesidad de poderlo expresar. uhum, uhum. Me vino acá uma outra experiência que passou no grupo de um homem, 30 e poucos anos, algo assim, que ah, hablava de uma total, pero hablava de la cabeça, ¿sí? Ujú, Não hablava cerca dele ujú, mesmo. Hablava de uma total falta de carinho que havia vivido em sua vida, que nunca havia sido escutado, nunca havia sido abraçado como ele o necessitava. Pero hablava como se isto não estivesse perto dele. ujú. Então, naquele momento, ah, eu o sentia como se fosse um. Eu funciono muito com imagens, sim? Ajá, Então, me vi uma imagem de um bebê que ali estava e que podia ser embalado, sim? ajá. Então, eu me quedei com isso, o que isso tinha a ver comigo? E essa imagem surgiu em um outro momento, onde o mesmo homem falava. Então, eu lhe perguntei, eu lhe disse, me tinha uma imagem aqui agora. Que pensas? Podemos embalar-te? Arrullarte sería en español, ¿no? Sim. Bueno, balancearte, Que pensas de arrullarte. isso? Te gostaria? Eu dije, eu me envergonho. E outras pessoas do grupo, e a outra facilitadora, então se trabalha um pouco porque tinha vergonha, né? Pero aceitou. Aceitou e foi uma coisa muito linda, porque todo o grupo estava embalando a ele. Ujú. Como se diz embalar? Arrullando, Arrollando a ele. balanceando, sí. Sim, 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 sim. E depois de isto, pode falar de tudo que sentia, não da cabeça, pero do que estava em seu corpo.
Ujú, da diferença que sentiu em isto que aceitou ser de lo que sentia toda a vida, ujú, quando necessitava. ujú. Porque quando se foi a los colchones que havia no centro da sala e se deitou parecendo neném todo, sabe, não estava aberto, estava todo cerrado. Então, são coisas muito lindas, porque foi embalado por el grupo, Sí, foi escutado do que estava sentindo antes de falar, por lo que sí, estava sentindo, sí, pelo que estava expressando em seu corpo. sí. Neste grupo havia muitas pessoas que estavam em formação, no enfoque centrado, sim? Então, isso também ajudou muito. Es parte del contexto del grupo, ¿no? Sim, contexto do grupo. E sempre, Salvador, uma outra coisa que, abaixo de contexto, me lembrei uma coisa que me parece muitíssimo importante. Em grupo, penso que há uma diferença muito grande em que local estamos. ¿En qué qué? Se estamos em um espaço que é aberto, que se pode mirar a natureza, Ah, ok. a possibilidade de abrirmos é muito grande. Ujú. Conheces a John Wood? Sí, sí, Sim. sí. John Wood disse, era um engenheiro, sim, de formação. E disse que o que passa é que os vinhos funcionam de uma maneira distinta. E que se estamos em um espaço aberto, a possibilidade de abertura junto da natureza é muito mais grande do que se estamos em um lugar cerrado, que Ujú, não há coisas, que não há colores, que não há coisas, que não há mm, plantas, que não sabe? ujú, É ujú, muito mais difícil ujú, do que se estamos podendo mirar a natureza, mirar uma planta, ou mirar algo que a nós outros nos interessa, ou alguma color, ou alguma coisa assim. E ujú, isso passa muito com o grupo, passa muito com o grupo. Então, quando buscamos lugar para estarmos facilitando o grupo, buscamos lugar de natureza, ujú, onde há a natureza. ujú, E algumas vezes hacemos grupo caminhando, caminhando por dentro da água, caminhando por um sendeiro que está com muitas árvores, e ujú, o grupo se para, porque era a hora de estar na sala de grupo, sim? Então, o ajá, grupo decidiu continuar caminhando, se para, se senta no suelo, se senta e começa a falar. Porque esse ambiente estava facilitando isso, ujú, que isso passara. ujú, Então, é uma escuta que se hace muitas vezes por compartilhar momentos de estar juntos, de fazer bromas, de um pelear de broma com o outro. ujú, Isso abre possibilidades, é a maneira como eu vejo, sim? sí. Abre possibilidades. Es como el sentirse y el convivir juntos abre Conviver estas juntos, posibilidades, ¿no? conviver juntos. Por exemplo, que não é de um grupo, se depois tu quer, tu cortas isto. Eu me acordei agora de um encontro que tivemos nós outros, penso que estavas, não sei em que país, Uruguai, Argentina, algo assim. É que à noite começamos a pegar pedaço de pão e rugar um no outro e na hora da cena. Que foi uma maneira de salirmos das coisas sérias e de brincarmos como se niños fuéramos. Ajá. Y fue un juego, Algumas una pessoas. travesura, ¿no? Uma travessura! As travessuras ajudam.
a conectarnos. Oh, no estoy solo hablando con una persona seria, estoy hablando con una persona que también es niño, o tiene su Ajá, niño fuerte dentro de sí, ¿entiende? sí, sí, sí. Entonces, isto, para mim, como facilitadora, ajuda muitíssimo. Ujú, Que podemos ter estes momentos que o grupo cria, que não somos nós outros que vamos criar, sim? ujú, Pero se o grupo quer, se o grupo cria, vamos, por que não? ujú, ujú, Isto. E, ao mesmo tempo, temos que estar muito atentos para que não haja manipulação por parte de algumas pessoas nesta escuta. Porque pode haver pessoas que são participantes do grupo, como também eu já he conhecido facilitadores que manipulam o grupo ujú, para serem o centro, para serem o mais importante no grupo. Não somos, porque também não somos o mais importante em uma relação diádica. ujú, Somos pessoas que estamos mais entrenados, somos pessoas que podemos, disponimos de alguns recursos que podemos oferecer. Se vemos que esse recurso vai ajudar a pessoa ou as demais pessoas, mas não somos o centro. A última palavra sempre é uma palavra do grupo. Ou em uma relação diádica, é a palavra da outra pessoa que está comigo. Déjame No mío. insistir en esto, Ivana, perdón otra vez por la interrupción, pero déjame insistir en esto que dices, no somos el centro, es tan, tan importante, tan fuerte. Não somos o centro. Não somos mais importantes. Não somos os que mais conhecem a vida e o outro. Somos só uma pessoa mais que tem um treinamento, que tem uma condição de proponer e de oferecer condições que facilitem o desenvolvimento do grupo. Porque muitas vezes, em muitas situações, podem surgir pessoas no grupo que facilitem um momento melhor do que Ujú, nós outros poderíamos facilitar. ujú, ujú. Penso, Salvador, que temos que ter humildade. ¿Un qué? Humildade. Ah, Como se diz humildad, humildad. humildade? Sí. Para saber que as pessoas, repetindo, sabem mais delas mesmas de que sabemos nós outros. Ujú, E que vamos conhecê-las se oferecemos condições de abertura. Se lhes oferecemos condições de uma presença intensa. ujú, Quando eu hablo de uma presença intensa, eu hablo de que naquele momento, como facilitadores, tenhamos incorporados em nosso ser a congruência, a compreensão empática e a aceitação incondicional do outro como pessoa. ujú, Se isso está incorporado em nós outros, e não sempre está, ujú, então eu chamo isso de presença intensa, ujú, presença total. ujú, E creio que nesses momentos é que acontece a maior possibilidade de abertura do outro ou dos outros. ujú, E nestas situações de abertura total de nós outros enquanto facilitadores, é que também surgem aqueles momentos de encontro absolutamente potente, que são momentos mágicos, ujú, onde nossa alma se queda tatuada de vida. E muitas vezes sem palavras. Pero é o outro e nós outros.
nos estamos sentindo totalmente escutados. Ujú, Escutados sem palavras. ujú, Escutados algumas vezes em uma mirada, em um abraço, em uma contemplação conjunta da natureza, em uma peleja, em uma broma. É como, Ivana pode brincar. Ivana pode brincar como se fosse niña em um momento. Sim, claro que sim. Que bueno que temos nossos ninhos com nós outros, e nossas ninhas com nós outros. Então, algumas pessoas se sentem mais confortáveis quando não somos tão sérios, sim? Porque eu brinco sempre que de louco todos temos um pouco. E é bueno que não perdamos nunca isso. Porque muitíssima seriedade é muerte de vida em vida. sí, pues sí, la broma, el humor, la risa, el Claro. juego, ¿no? E muitas vezes, em grupo, uma situação de conflito ou uma situação de humor, de broma, é o que hace cambiar o estado do grupo. Ujú, É fazer com que esse estado do grupo se vá mais, de uma maneira mais intensa. Mais intensa. ajá, ajá, Não sei o que pensas tu disso. sí, sí. Estoy muy de acuerdo con lo que vas diciendo, Ivana. Me hace a mí mucho sentido. Y me resalta, por ejemplo, esto que decías de escuchar sin palabras. Y agregaría, también de alguna manera lo has dicho, y escuchar más allá de las palabras y no quedarse solo con las palabras. Eu, eu vivi uma situação semana passada. Eu escrevi um trabalho que levei esse trabalho para Chicago e coisas assim. Depois eu enviei esse trabalho para uma pessoa que foi proibida de entrar nos Estados Unidos. Isso não é de grupo. Então, eu enviei esse trabalho para ele. E lhe dije, quando puedas e se queres, diz-me o que pensaste. Se pensaste que eu pude captar tudo que está passando com essa situação. Então, me respondeu por voz. Eu não podia compreender o que dizia. Estava falando em inglês, pero chorava mais do que falava. Então, Ujú, para mim, era impossível compreender as palavras. ujú, Pero eu compreendia o que estava sentindo ele. ujú. Depois, enviei uma mensagem também por voz. Então, me perguntou se podíamos marcar uma charla por vídeo. Entende? Sí. Porque penso que, às vezes, quando podemos ouvir, mesmo sem compreender as palavras, é importante que podamos oferecer nossa percepção para a outra pessoa, ou para Ujú, o grupo. ujú. Ou para o grupo, para que o grupo Sí. diga, não, percebiste bem. Ou então você diga, como já passou comigo, não, não é isso. É outra Ujú, coisa. Tá bem, é ujú, outra coisa. ujú, Então você quer. ujú. Não somos donos da verdade, sim? Sí, porque ahí das la oportunidad precisamente de corregir cuando hay que corregir, o de Exatamente. matizar cuando hay que matizar, ¿no? Exatamente. O de ampliar, porque Exatamente. a veces sí va ahí, pero también está esto y también está lo otro, es decir, ampliar el panorama, Seguro, ¿no? seguro, seguro. Então, muitas vezes, Salvador, eu me quedo aburrida. Quando eu me quedo aburrida, às vezes, quando penso que as condições facilitadoras são necessárias e suficientes. Condições que são oferecidas por nós outros.
Ujú, Isso põe o facilitador, o terapeuta, em um lugar de poder muito grande, sim, muito grande. Não penso que temos tanto poder. O poder está repartido. E vai depender não da maneira como das condições que podemos oferecer, mas vai depender da relação. ujú, Podemos tentar oferecer todas as condições, pero se a relação não está adequada, é muito difícil que o outro perciba ujú. o que estamos oferecendo. Sí. A ver, y entonces a lo mejor esto implicaría también que esta escucha comprensiva es algo relacional, no es Totalmente relacional. unidireccional. Y en tanto relacional también diría, pues ambos, en el caso de dos personas, pues ambas personas cambian, el que escucha y la que está siendo escuchada. Seguro, seguro, seguro. Porque a escuta compreensiva, a facilitação surge da relação. Ujú, Não está dada. Não é uma coisa que podemos programar. Porque se programamos, estamos manipulando. ujú, ujú, Por isso, por exemplo, em situação de grupo, quando oferecemos um grupo de encontro, nunca utilizamos nossa grande experiência, nossos títulos. Não, não. Porque o grupo não é centrado em nós outros. O grupo deve ser centrado em el grupo. ujú, Então, essas coisas que penso, né, cerca do grupo. E também, ao mesmo tempo, se tentamos manipular o grupo, esse grupo se vai a, como se chama, rachar, cair em pedaços. Sim? Se vai a hacer mal para as pessoas. ujú, Se tentamos explicar às pessoas o que está passando no grupo, isto não é uma escuta compreensiva, é uma ujú, explicação. sí, Porque compreendo que quando hablamos de escuta compreensiva, hablamos do que está passando em nós outros. ujú, É que necessitamos disponibilizar isso para o outro, para que o outro confirme se é assim, ou se não é assim. ujú, Em grupo, há uma questão que me parece mais séria, porque no grupo há a percepção de los facilitadores, se é um, dois ou três, é de muitas outras pessoas. ujú. Todas são importantes. Es como la diversidad compartida ahí, É ¿no? a diversidade compartida. Sí, E isto é muitíssimo importante. ujú, É muitíssimo importante. Se alguém viene, por exemplo, e aí que penso que cuidar em grupos é mais importante ainda. Por exemplo, se estou em um grupo que viene pessoas que são pessoas de indígenas, por exemplo, que são as pessoas habitantes originárias do Brasil. Eu sei que passou com essas pessoas. Eu sei que passou, eu sei intelectualmente. Que passou com a história das pessoas que foram escravizadas e que vieram para o Brasil, que saíram, foram roubadas de suas terras e vieram e foram escravizadas em Brasil. Eu sei que elas têm um dolor que eu nunca senti. E que elas sentem um dolor de um lugar que não podem simbolizar, ujú, porque não tinham palavras quando começaram a sentir esse dolor.
ujú, ujú, Eram muito chicas, muito pequenas. Então, ujú, é importante estar atenta para essas coisas. Como é importante estar atenta para pessoas que, por exemplo, são trans e que são absolutamente humilhadas, violentadas em toda a sociedade. ujú, Ou está em um grupo com uma pessoa que é uma profissional de sexo. Algo muito distinto de nossa experiência. ujú, Como esta pessoa vai poder falar de ujú, todas as violências que sofre, ujú, de los seguidos estupros que sofrem, ujú, de não ter nadie que lá pode, que se vão à polícia também sofrem outras violências. ujú, Aí está o peligro e ao mesmo tempo a riqueza do grupo. ujú, É o peligro porque se estas pessoas não forem escutadas, o grupo se vai a ser muito malo. Não só ujú, para ela, mas para muitos outros. ujú, Então, este cuidado, penso que sim, este cuidado deve começar com nós outros, facilitadores. ujú, Porque isso é mais fácil em uma relação diádica, sim? ujú, Porque são duas pessoas que estão ali, ou é um matrimônio e eu facilito o terapeuta, é ujú. mais fácil. Ou é menos complicado, não é mais fácil, pelo é menos complexo, Sí, sim? No grupo, penso que é muito mais complexo. Pelo sí, mesmo tempo, pode ser muito mais possibilidade de abertura. ujú, E de, não me gusta a palavra, mas vou usar de cura. ujú. Porque são muitas pessoas que estão podendo ouvir de uma maneira de acorrer, de uma maneira de apapachar. Sí, es como generar un proceso de sanación, digamos, de esas heridas, Generar um processo de sanação. lastimaduras emocionales e interpersonales, porque Seguro, finalmente seguro, están seguro. dadas en... Interpersonais e culturais. Sí, 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 Porque há sí, dolores que são traídas sí, não porque a pessoa não tem poder, porque a pessoa não é forte. Pero o poder social, muitas vezes, é sí, muitíssimo mais grande sí, que o poder de uma pessoa, sí, ou de duas, de três pessoas. sí. Ivana, pues parece que aquí habría muchísimo para seguir conversando y el tiempo ya se nos ha terminado. Sim, querido, sim. Sí, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. Me Te voy con agradeço muchas... muitíssimo também. Pido perdão por mi portunhol. Sim? Yo creo que es bastante comprensible realmente. Estoy seguro que quienes nos vean y Eu escuchen deseo lo que van sim. a poder Estou entender. disponível para qualquer pessoa que queira perguntar ou falar mais. Sim? Muy bien. Muchísimas gracias, Ivana. Graças, Salvador. Sí. Y déjame reiterar la invitación a quienes nos ven y escuchan, pues a que se suscriban a mi canal de YouTube, Doctor Salvador Moreno López. Ahí van a encontrar otros episodios de este programa sobre el escuchar comprensivamente y muchos otros videos que pueden ser de su interés. También quiero decirles que ya están apareciendo como podcast en Spotify, Amazon y Apple. Pueden buscar el programa que se llama Conexión Sutil Escucha y ahí lo van a encontrar. Y por supuesto, sus preguntas, recomendaciones, consultas al mail de contactosutil25@gmail.com. Pues gracias por su atención y de nuevo, muchas gracias, Ivana. Graças, Salvador. Um